Olá, sejam bem-vindos a mais um Canoas Podcast. Eu sou a Simone Dutra e nós estamos aqui em um episódio que vai falar sobre cultura e sobre diversidade. Esperem que logo mais eu apresento meus convidados, tá? Primeiro quero falar que este Canoas Podcast, nosso programa, o audiovisual do Grupo Timoneiro, ele conta com o apoio da FlexCorp, internet sob medida para o seu negócio, que está inclusive mantendo aqui toda a nossa estrutura. Águas Itati, água mineral da família Gaúcha. Zetec, soluções em TI. E o Play Studios, né, a casa dos nossos programas aqui do canal Play TV, o streaming, né, do Grupo Timoneiro de Comunicação, que tem uma grade vasta aí, né, de um FornoCast, programa de culinária, falou Canoas com o meu querido amigo Mauri Grando, Soraya Rita, tem coluna social e por aí vai. Aproveita, já que tu chegou aqui no nosso vídeo e ativa as notificações ali para receber novos episódios do nosso canal e se inscreve no canal do Play para ver canoenses falando para o mundo. Eu recebo aqui hoje, com muito prazer, o Vicente Neto, que é empresário e gestor artístico, e o Vini Oliveira, diretor audiovisual e agitador cultural. Bem-vindos aqui a nosso estúdio. Oi, Simone. Obrigado pelo convite. Muito boa noite a todo mundo, boa tarde. Enfim, eu não garanto que eu vá manter a minha sanidade mental até o final tomando essa cervejinha, mas é um prazer estar aqui com vocês. E aí, Simone, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí. Beleza. Eu queria eu me atropelo demais falando, mas é o seguinte, eu queria explicar isso aqui. Infelizmente não tem patrocínio da Heineken ainda. Né? E tem, inclusive, as cervejarias aí nos patrocinem, eu sei que vocês têm, vocês podem falar depois, que é até bom, né? Eu acho massa demais falar sobre patrocinadores. Porque eu vi que no programa deles, e eles vão explicar que programa é esse, eu já digo que é muito massa, eu dei uma olhada lá, um projeto tá saindo do forno, muito maneiro, falar sobre diversidade, é o Pó-Diversidade, que também tem como integrante, me precipitei ao tirar o óculos, a Júlia Bica, que é musicista, produtora audiovisual e representante LGBTQIA+, que, né, da bancada do Pó-Diversidade. E eles têm uma cerveja lá, que eu não vou fazer patrocínio, porque não está patrocinando a gente ainda, né? Vocês falem. E como eles estão uma cerveja lá, a gente está devolvendo a gentileza aqui, se a gente for convidado para lá, espero tomar a cerveja de vocês. Boa, com certeza. Só para explicar isso aqui, tá? Mas também tá rolando uma água Itati, que é a nossa patrocinadora maravilhosa, está sempre com a gente. Tomem água, bebam água. Junto, né? Tem que tomar cervejinha e uma água, tem que ter o equilíbrio. Isso, depois eu vou querer falar sobre o projeto do Zero aos Palcos, mas primeiramente, meninos, contem sobre o Pó-Diversidade. Vai, Vinícius. Vou eu. Então, o Pó-Diversidade é um podcast, né, que a gente criou aí. Na real, a ideia nasceu lá por meados de 2021, mais ou menos. Eu e o Vicente, a gente trabalha na área da música há muitos anos, né, no mínimo 20 anos aí trabalhando dentro da música. O Vicente acho que até um pouco mais que eu. E a gente sempre encarou a música e o cenário da música como uma forma de vida, uma forma de trabalho, mas sempre bateu em vários muros por falta de informação, falta de acesso, falta de possibilidades. E com o passar do tempo a gente foi entendendo esses acessos, as possibilidades, e aí agora, hoje, a gente pensa também em poder ajudar e criar essas possibilidades. Então, o Pó-Diversidade foi um lugar onde a gente achou, vamos deixar quem precisa falar, quem precisa ser ouvido e vamos entender quem precisa ser ouvido hoje em dia, né? Então a gente chegou nessa ideia de trazer artistas da comunidade LGBT para falar dentro do cenário da música. Isso. Então trouxemos desde musicistas, artistas até a Rita de Libra, que hoje ela tem um projeto que faz libras, né, em cima do palco. E aí, claro que como a gente, para fazer mais sentido ainda e ter mais embasamento, a gente convidou a Júlia, que hoje não pôde estar aqui porque está viajando, abraço, Júlia, para também trazer o ponto de vista da bancada da comunidade, porque também não seria justo a gente estar falando lá sem ter alguém que, né, pertencente ao assunto. Sem propriedade, né? Exatamente. Então, como a gente sabe de música, a gente fala de música, né? E a gente trouxe mais pessoas também para falar de diversidade, que era importante esse ponto. E foi isso. E aí a gente criou, foi amadurecendo, conseguimos lançar esse ano. A gente já está com uma segunda temporada, daí já para tentando abrir novos nichos também. Mas o podcast é esse. É artistas da comunidade LGBT falando sobre o cenário da música, como eles enfrentam, como eles trabalham dentro desse cenário. Eu, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar, eu era cantor, né? Também, já fui cantor. E qual
Não sou qual mais, o né? segmento? Cantor. Eu fiz Não, tudo. ele canta muito. Né? Country. Eu tive minha banda de rock quando era piá, depois eu cantei em banda de tchê, depois eu cantei em banda de baile, Nossa. fama, show quase essas coisas, depois eu... Não, uma palhinha, tá brincando. Ah, né? Não, deixa só mais um gole do Depois olho. da Mais próxima uma segunda ceva, cerveja. mais uma ceva, Na vai lá. próxima- Segunda eu vou estar dançando já. Né? E aí, enfim, eu cantava. E tinha uma mulher que me contratava pra cantar nos carnavais. Eu vou dar um meu start relacionado a essa questão do Podiversidade, né? E essa mulher um dia me contratou, acho que foi o primeiro impacto que eu tive com esse assunto. Pra cantar o carnaval, fui lá, cantei. No segundo ano ela me contratou de novo pra cantar só no verão, no carnaval. E ela disse assim, esse ano a gente vai ter uma cantora diferente também. Sempre tinha uma cantora mulher pra cantar as músicas da Ivete, blá, 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 e tinha um cantor homem, eu, que era o Araqueto, né? E eu disse assim, mas quem? É a Valéria. Eu disse, tá, legal, tem mais uma pessoa pra cantar com a gente, há anos atrás. E eu, quando eu cheguei no ensaio, que chegou a Valéria, eu tenho um certo ponto de vergonha em falar isso. Que é um receio, um certo preconceito. Não entre nós, mas quando ela chegou e eu vi que se tratava de uma Drag? trans, de uma Eu trans... acho que na época é performista, enfim, não sei. Eu fui... o meu medo, né, já contei essa história pro Vinícius, era de como o público ia receber isso lá. De como o público ia se comportar com a presença dela no palco. Isso não ia reverter negativamente nela, na gente. Né? E eu fiquei com um pouco de medo. E aí eu conheci a Valéria, a gente se tornou amigos, de fato, de verdade, íntimos, assim, tipo, uma intimidade absurda. Então tu manda esse corte, Sinara. Esse corte pra Valéria. Valéria, se tu não lembra de mim, tá te fazendo, tu me deve um monte de drink, tá? Depois eu te explico, só vou te dar Bota uma na palavra. conta, então. Boate Astro. Só isso que eu te digo. Mas daí então a gente depois faz um vídeo e manda no WhatsApp dela aqui. Dizendo, Não, tu me deve uns drinks. tu me vou deve mandar uns pra ela. drinks. Viu, Valéria? E tu tá me devendo a visita aqui também no escritório. Enfim, aí eu conheci a Valéria, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de situação. Eu talvez seja um privilegiado, eu sempre falei isso, eu acho que os meios que eu vivi na vida nunca fui financeiramente bem resolvido, eu sempre tive que trabalhar muito para fazer minhas coisas, mas eu nunca presenciei de frente, né, digo, na minha volta, movimentos homofóbicos, etc. E tal. Então ali eu acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato com ela, e eu criei uma relação muito tão afinada com ela, de carinho e de amor mesmo, assim, que aquilo de fato me impactou. Só que ela foi uma gigante absurda. Que ela em Tramandaí, assim, me lembro de um show para mais de 30 mil pessoas, aqueles shows abertos na praia. E ela dominou absolutamente todo mundo. Ela trouxe todas as 30 mil pessoas pra mão dela. E eu disse, Jesus do céu, como a gente tem... Aí eu vi o preconceito que eu tinha em mim. Porque eu tava com medo de que fosse o reverso disso. Né? Esse era o meu medo. E foi acho que quando eu descobri o meu próprio preconceito de forma inconsciente. Né? E ela deu um banho. Ela arrasou, ela foi demais. A gente teve um relacionamento, amizade e tal. Aí, depois, passando um tempo, eu tive a oportunidade de fazer direção de palco da Glória Groove no Pepsi On Stage. Ah, que massa. E ali tinha muitos artistas da comunidade. Né? O Vini vai me corrigindo, que às vezes eu vou falar umas coisas erradas e posso cometer uma gafe. E o pessoal Aqui a gente não corta nada, vai tudo. Cara, eu tive a oportunidade também ali porque todo o line-up do evento era com artistas LGBTQIA+. Então eu tive mais proximidade ainda com todo mundo. Eu sou muito fã da Letícia Sartoretto, que é uma DJ, que ela arrasou, ela botou o Pepsi abaixo, assim. E a gente se conectou também depois dali. Mas nesses dois momentos, e esse mais recente, foi onde eu comecei a observar tudo que o Vini há muitos anos me falava, assim, dessa questão preconceito no meio artístico, das dificuldades, das barreiras que eles encontram para progredir o trabalho deles, porque mesmo que a gente não perceba, o preconceito tá impregnado na gente, e às vezes a gente não nota. Sim. Eu percebi isso em mim. Eu fiquei com vergonha, porque eu disse, cara, eu pensei um preconceito de que aquilo tinha tudo pra dar errado. Eu já vi de pessoas assim, eu tenho uma loja, eu queria até empregar, mas acho que as pessoas vão... Eu não tenho preconceito nenhum, mas acho que as pessoas não vão aceitar. Pô, já começa isso. Já não começa abrir, isso. né? Essa pessoa pode se definir não preconceituosa, mas isso é um preconceito O que ato ela é não... preconceituoso. O ato de não empregar essa pessoa é preconceituoso. Que ela não Mas entende sobre isso. Uma coisa que tu falou, Vicente, sobre a dificuldade que vive no meio cultural e tal. E olha que o meio artístico é um dos mais abertos para... Não que só tem... tem Pois gente que é. fala assim, Deveria ser. Vou falar, tá?
mas só tem viado no meio artístico, né? A galera fala, né? Sim. A galera trouxa, né? Tem Um muito, negócio desse. viado, é drogado, Mas não sei é que o quê. só tem lá. É porque lá existe uma abertura para que essas espaço pessoas maior. possam ser elas mesmas. Existe um monte de gente aí trabalhando eu ia falar o Mas, nome Simone, numa empresa. Em várias empresas aí, no telemarketing. Essa galera tem tudo que é lugar. Mas gente, vou te pelo falar amor uma de Deus. coisa, mesmo que São pareça... pessoas normais, né? Pelo amor de Deus. Mesmo que pareça aberto, elas enfrentam muitas barreiras e a gente tá vendo isso no Pós-Diversidade, no depoimento dessas pessoas. De algum contratante, por muitas vezes, não deixar de contratar com esse pensamento que eu tive lá atrás com a Valéria, por exemplo. Que às vezes não é por uma maldade, é por um preconceito, é por não ter entendimento sobre o assunto. Sim. E quando a gente montou o podcast, que a gente começou a sentar, eu fui muito claro com todo mundo, principalmente com o Vinícius. Eu tenho medo de falar uma bobagem, porque não é uma coisa que eu... Mas eu acho que eu faço... A minha parte na bancada é trazer isso para os desinformados como eu era, né? Tem gente que, como eu não enxergava, tem gente que ainda não enxerga. E mesmo assim, o Pós-Diversidade, quem assistiu os episódios vai perceber pelo depoimento dos convidados que parece essa sensação que tu tem de que, é claro, o artista, ele tem liberdade, de fato Mas tem não. para se expressar, mas muitas vezes eles não têm um O espaço bastidor da pra coisa transitar, né? para transitar em a lugares que eles sociedade. deveriam por mérito estar. Sim. E eu notei também, depois eu, assim, colocar algumas fotos do podcast deles pra gente mostrar. O cenário é muito bonitinho, muito legal. Gostei pra caramba. O cenário é o Enquanto ela- escritório do Vicente. Olha só. Também. É um escritório que a mesa de reuniões transforma Entendi. A gente põe os mic ali, liga Que as câmeras. massa, e vai muito bonitinho, muito legal. Enquanto ela procura ali as fotos pra botar na tela pra gente, pra quem estiver assistindo a gente, tu falaste, Vini, sobre a questão da diversidade. E quando a gente bota assim, pós-diversidade ali, ou quando fala sobre diversidade, muita gente pode entender como se estivesse, ao invés de ampliando a ideia de participação de pessoas, de estilos, parece que tu tá botando numa bolha. Por exemplo, é diversidade, então eu vou falar só sobre o universo LGBT. Não, eu tô falando sobre tudo, eu tô falando sobre tudo, sobre todo mundo, pra todo mundo, né? Isso. Porque, tipo, tu precisa, primeiro, pra falar de um assunto, ter um recorte bem claro dele pra poder passar uma ideia clara daquele assunto, né? Então, por isso que a ideia do recorte da comunidade foi essa, assim, porque a gente até tá criando um novo podcast pra falar sobre o mundo da música, mas daí é sobre outras temáticas. Essa foi importante falar sobre esse grupo, porque a gente sentiu necessidade naquele momento dar essa luz, essa visão, e as coisas precisam ser faladas. Os cortes que a gente faz, assim, dos trechos que os artistas falam, muita gente entra em controvérsia nos postagens, mas isso não é bem assim. E é justamente para isso, é para abrir discussão. A gente não tá sendo o dono da verdade, nem o que a gente falou lá é certo, nem o que as pessoas... Mas é para abrir discussão. É pra pensar assim, mas essa pessoa falou isso, mas será que é isso mesmo? Eu acho que não. Então vai lá e comenta, fala que não é isso. Porque é pra abrir discussão. É sobre isso, entendeu? É pra falar. Não dá pra tipo, não um elefante branco tá na sala que ele existe, mas não existe, sabe? Isso tem que ser falado. Existe o preconceito, existe essa... Claro que cada vez mais a sociedade tá melhorando em relação a isso, mas existe essa lógica e a gente precisa cada vez mais falar sobre isso pra normalizar uma coisa que era pra ser normal e comum a todos. Total. E o legal do Pós-Diversidade, como a gente traz os artistas ali, que são de fato artistas mesmo, eles contam experiências de que já sofreram na pele, de fatos que não é uma ideia. Esses depoimentos, esses testemunhos de vida é que são que valem mais, né? Eles falam, uma vez aconteceu comigo tal coisa, sabe? E uma discussão que eu acho que vai ser ainda, infelizmente, infinita é... Não sei se a gente nunca percebeu isso, né, Vini? A gente não comentou ainda sobre isso, que talvez a metade deles que estiveram ali eram da igreja. A maioria, né? Eu acho que eu vi um trecho de um deles, não me lembro Eles eram agora da quem. Eu acho que é a igreja. maioria. E a igreja, Dos 6, uns 5, eu acho. de certa forma, ainda precisa entender melhor sobre esse assunto, talvez, enfim. É um debate longo, mas todos eles eram e tiveram que sair E delicado dali de entrar, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu falar sobre já não posso, entendeu? Mas quem tá nesse meio pra falar, não, olha... E eles tiveram que sair dali pra seguir adiante, pra seguir em frente, Até sabe? tava fazendo um corte ontem sobre o próximo episódio, olha que legal. Que eu não vou me lembrar exatamente da frase, mas ela disse que ela teve que sair da igreja porque tudo que ela tava lendo na igreja tava dizendo que ela tava errada. Que ela não vai, como é que dela eu não valia a posso pena. tá errado se eu sou assim, e aí o que tá escrito aqui tá dizendo que eu tô errada.
Daí ela saiu. A gente não tá condenando a igreja, não é Sim, isso, né? sim. É, a cartilha lá, tal, enfim, a Bíblia, enfim, tudo que é. Mas é um Mas é assunto complicado, que né? é... Porque imagina tu tá em casa, que legal, vou ver aqui um negócio pra me fortalecer. E de repente tu começa a ler assim, tua existência não vale nada pra isso aqui, né? O gay, o homossexual, o bi, enfim, eles não surgiram agora. Isso não é de hoje. A gente sempre... Não é um assunto... Acredite. A gente tá Na era das conversando pedras. hoje sobre isso, mas isso é de anos atrás, né? Não é é um assunto que tá vindo à tona agora, porque hoje a gente consegue falar de forma mais esclarecida. Existem a legislação que tá do lado, né? Então tipo, muita gente não fala porque é crime, né? Então não é porque possível que a igreja não enxergou isso há muitíssimos anos atrás. Não é possível que não, né? Enfim, então, mas voltando, os convidados falam sobre experiências. O que aconteceu com eles, o que eles sofreram na pele. Dentro da música, né? Em dentro da contratações, em shows, em contratos, em parcerias, em tudo mais, sabe? Isso de que é legal, oportunidades. porque a gente buscou esse recorte dentro da música justamente para mostrar que, por mais que a música ainda seja um ambiente que é mais aberto, também tá lá, sabe? Também tá lá. Se tu separou para nós, tu conseguiu achar as fotos que eu separei para ti? Tá. Eu acho que é bem importante também falar, né? Acho que bem no começo do programa de vocês ali. Eu fiz só umas fotinhas, né? Pra mostrar o que cenário gato de aquele vocês cara de ali. óculos lá, né? Qual deles? Lá de trás, né? E a Júlia ali, né? Pra quem tá ouvindo agora, a Júlia é essa aqui. E ali é uma convidada. Quem é essa convidada? A Júlia que joga muita bola, né? Joga bola? Joga bola. Jogamos no aniversário do meu filho agora no final de semana. A convidada desse dia é a Rita de Libra, né? Que ela é uma drag que faz libras em show. Então ela... Caramba, isso é diversidade. É fenomenal. Isso é diversidade. E ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno. Eu conheci ela antes até fazendo alguns outros eventos de dança. Ela também tem performance de dança, enfim, faz um monte de coisa dentro da arte. Mas nos últimos tempos, assim, acho que desde o advento das lives, assim, foi quando a Libras entrou muito dentro da música, né, por causa das lives. Ela começou a fazer, e aí ela é de Canoas, né? E ela, enfim, desde então começou agora vários shows. Eu fui gravar um show do Johnny Hooker, ela tava lá. O show da Glória Groove, né? Acho que foi da Glória Groove, né? Isso, e acho que da Ludmilla também, ela fez os dois. Da Ludmilla também, né? Fez os dois. Que legal, cara. Fez também, e aí uma coisa muito legal que eu perguntei, né? Tipo assim, como é que tu traduz a música, né? Porque, tipo, tu tá traduzindo um texto, uma palavra, tu traduz a palavra literalmente, né? Mas a música, ela tem muito mais do que a própria palavra, tem intenção, né? E ela falou que, tipo, ela estuda, ela vê, ela tenta entender o que a pessoa tá falando. Até é engraçado ver esse episódio, lançou semana passada, que ela fala que uma vez ela interpretou errado uma questão, e aí foi engraçado até, que ela estuda, ela pede o repertório antes do artista, ela lê ou escuta o repertório, sabe? Todo o trabalho que faz para poder passar o mesmo sentimento que uma pessoa com audição estaria sentindo, mas através das libras, né? E é sensacional, sabe? Sensacional. E ela é uma artista, ela não é uma intérprete de libras, ela é uma artista. Ela no PEPS terminou, eu tava fazendo direção, ela tinha fila pra fazer foto com ela, assim, porque ela atrai as pessoas. Ela é sensacional, ela é um fenômeno. Tu vê nas redes sociais, sigam ela lá, é impressionante. O tanto que ela desenvolve sobre esse assunto. E muito importante, que eu ia falar, que eu tava mostrando as cenas, vocês tiveram um incentivo, né? Eu acho que é importante falar, né? No começo do podcast ali, mostra ali o logo e tal, que vocês explicassem isso pra gente, até pra que fique, né, registrado. É muito importante estar sobre isso, porque a gente sempre fala, né, que até um dos pontos importantes para o artista é entender como é que pode se financiar para produzir a sua obra, né? E esse podcast, ele foi financiado pelo PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura de Canoas, onde a gente colocou o projeto, escreveu, participou do edital, foi avaliado, passou lá, foi deferido o projeto para a gente poder produzir a obra a ponto de chegar nesse produto final. Foi o último edital, mas então foi em 2000 Não, foi 2021, se eu não me engano, esse aí. Porque ele demorou para sair a verba, enfim, no final de pandemia, aquela coisa demora bastante. Então, a gente gravou no final do ano passado esse podcast, tá lançando agora no... vocês gravaram ano passado. Que a gente aproveitou que um dos entrevistados da área de carnaval, a gente quis pegar a pauta carnaval também, foi bem legal, então a gente pegou essa época para lançar nessa época, legal, né? Legal. Isso é um dos próximos assuntos que vem do Zero aos Palcos, né? Os meios que a gente tem de poder fazer as coisas dentro da arte também.
que é esse, e a gente é grato por isso. Mas não é, às vezes, assim, as pessoas têm uma visão errada das coisas. Eles pegaram o dinheiro da prefeitura pra fazer. Não é assim, né? Existe um edital, existe uma curadoria que a gente tem que escrever, explicar. Existem contrapartidas, a gente tem que entregar alguma coisa também para a sociedade, além de que a gente considera que isso é um projeto que já entrega muito por si, né? Então tem tudo isso, ele é avaliado, entre outros, então tipo, ele é recomendado. Tem uma entrega. Tem uma relevância, mas né, é um social. meio que a gente encontrou de poder fazer e se comunicar. Tu vê uma galera reclamando, né? Tipo, mas tá dando dinheiro, não vou no tal lugar. Cara, não vai no show do amigo, às vezes, tem a 30 conto. E paga uma fortuna pra ir no show de uma galera rica pra caramba, sei lá. Vai no show, não questiona o valor. Exatamente. Não tô falando da Taylor Swift, eu tô falando de, sei lá, de gente que já viu 1000 vezes, que faz show público, paga pela prefeitura, mas não paga 20 pila pra ver alguém conhecido. O incentivo à cultura local ele é importantíssimo, né? Porque um artista hoje ele começa a sua carreira localmente, né? Casa, bairro, cidade, região, né? Então, se a própria cidade, os próprios consumidores de arte não incentivam a própria arte local, né? A gente não consegue lançar ninguém. Agora, tu imagina a dificuldade que já é isso, de a gente conseguir que pessoas ao nosso redor consumam o que a gente faz, até como forma de apoio, provavelmente. Imagina a galera da comunidade, que ainda tem a questão preconceito e tá impregnado na gente, em mim, ainda há. E é uma coisa que tem que ser vencida. Então tem essas dificuldades, né? Trazendo de novo, sublinhando aquilo que tu falou. Claro que é um mercado aberto a isso, porque é onde mais eles têm espaço para se expressar. Mas não quer dizer que eles tenham oportunidades com isso. Entende? Eles têm esse espaço, mas as oportunidades são limitadas porque as pessoas têm preconceito. Ainda, infelizmente. Eu gravei um podcast lá no estúdio Centro, do Estúdio T-Play, no centro de Canoas, ali junto à redação do Timoneiro. E era um podcast do dia da visibilidade. Inclusive, treinei sem falar, só falta dar errado agora. LGBTQIAPN+. Treinei tanto. E eu recebi, vocês conhecem a Canaua? Claro. Sim. Eu recebi ela e o nome dela já é diferente. Ela participou desse do Glória Groove lá. Que massa. Baita artista, né? Fui pesquisar sobre. Eu juntei uma mesa, não lembro quem é que tava na mesa. Mas, enfim, eu acho que era ela e mais uma psicóloga. Não, acho que não é a Canoa que participou, eu confundi, desculpa. Acho que não é. Demos um crédito pra você, Canoa. Eu agradeço mas aos a gente meninos. sabe quem é. Agradeço A aos gente meninos. segue. E aí, eu tive uma dificuldade inicial. As pessoas vieram me perguntar depois, como é que tu conseguiu o tempo todo chamar de... eu acho que era um pronome neutro. Não, acho que era ela. Acho que era ela. E ao tempo todo, além do nome diferente, eu não esqueci daquilo ali durante todo o programa. E eu percebi como eu tava indo pra um caminho legal, assim, porque não é fácil, né? Não é fácil. Porque é uma figura, é uma pessoa com uma barba na tua frente e tu usar um outro pronome, Não né? é fácil. E por mais acostumado tu esteja, tu tem que te treinar muito, às vezes, pra não errar. E aí, claro, é aquela desculpinha de sempre, que você fala, eu vou errar, desculpa, viu? Não sei se a pessoa tem essa paciência toda, tá ligado? Talvez não, né? Não sei, talvez não. Mas Mas tem que entender que vai... Não sei se tem que, mas enfim, faz parte, né? São dois lados, né? Tipo, a gente tá em constante evolução, todo mundo, né? Um tempo atrás, esse tipo de conteúdo talvez não pudesse nem ser falado ou visto, ou seria, lá as bichinhas, lá, ou ia ser muito pejorativo, né? Então a gente tá em constante evolução em questão de aprender, lidar, saber, né? Falar, dar espaço. Eu acho que isso, tanto da parte de quem tem que aprender novas letras, né, novos pronomes, eu acho que é super importante a gente respeitar como a pessoa quer ser chamada, né? Isso. Como também a pessoa tem que entender que a gente também tem que se acostumar a como chamar, pra né? mim, o mais complicado é o pronome neutro, cara. Pra mim é muito difícil. Porque culturalmente a gente Fico foi... preocupada com isso, culturalmente a gente foi criado a ponto de só ter duas caixinhas, né? O homem e a mulher, né? Então... a gente tem que aprender, mas também tem a responsabilidade de aprender e evoluir com a sociedade para que o mundo seja melhor para os nossos filhos, para todo mundo. Né? E isso não é uma coisa também tão simples, porque, por exemplo, dos convidados que a gente teve nessa primeira temporada, que a gente deseja seguir com o projeto, né? Alguns deles, dos convidados, não se importavam com isso. E outros sim. Por exemplo, eu, de forma talvez humilde, imagino eu sempre dizia, olha, desculpa se eu errar, eu tô na bancada para isso, para
Pra entender como é que é, eu quero participar disso. E alguns deles disseram assim, não, eu sou ele, eu nasci homem. É ele. Eu lembro desse Eu dia aprendi com no colégio a que é Canaã, assim, que é o outros seguinte, não, outros queriam não, eu tava sou e ela. eu comentei alguma coisa assim, eu ia comentar, tipo, olha só, se eu falhar, né? E aí ela já solta um assim, tipo, porque assim, a gente não tá aqui pra ensinar. A gente não tem que estar ensinando o tempo todo. E eu na hora eu pensei assim, e agora, como é que eu faço? Porque eu vou errar talvez. Isso a gente falou bastante sobre Mas isso. Vai da pessoa não ter paciência também, né? Vai da pessoa não ter exatamente. paciência. Porque, tipo, não é responsabilidade de quem é homossexual ensinar que é homossexual, né? Obviamente. E vai da responsabilidade das pessoas também entenderem e souberem lidar com o assunto. E sobre as letras, né? Até eu tava vendo o podcast esses dias de novo, e a questão das letras é muito engraçada, porque não é engraçada, é uma questão interessante, porque não são caixinhas que as pessoas se encaixam, né? É a questão de, existem pessoas, né, com essa letra que são assim, né? Pra mostrar que, tem pessoas, tem gente que é assim, 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 e elas existem, vamos respeitar essa diversidade, né? Não é só porque, eu sou gay, eu me encaixo no G. Não é só por causa disso, mas é porque, vamos mostrar que existem uma diversidade de pessoas que gostam de várias coisas. O ser humano é plural pra caramba. É plural pra caramba. Se toda a gente tivesse liberdade o tempo todo pra ser... E não vamos longe, tipo, eu falo sobre diversidade, eu falo sobre o cara cis, hétero, que, sei lá, gosta de sei lá, dançar balé. Ele vai sofrer talvez por isso também. Exatamente. Vai além, essa questão da cultura, vai além. É o que eu falei antes, é uma discussão praticamente infinita. Porque, enfim, é cultural e pode ser mudado, pode. Mas, e é isso, tem pessoas que não se importam, outras que se importam. Alguns disseram não, como eu tô aprendendo na escola. Eu nasci homem, me chama de ele, eu sou fulano. Agora, o que eu gosto, o que eu consumo, o que eu faço, como eu me sinto, como eu me vejo, é uma questão minha. Não é da tua conta. Me chama como tu quiser, me respeita que tá ótimo. Então, a base de tudo, antes de qualquer coisa, eu respeito, né? Tu vai errar. Não é simples. Como eu falei, é uma discussão que ainda, infelizmente, é nova pra todo mundo, né? Mas a gente tá aqui pra isso. Mas eu tava pensando uma coisa agora, né? A gente pra fala abrir assim, esse papo. desde do cara lá, porque agora eu tô falando, né? Não tô falando da comunidade, né? Desse cara, eu peguei um personagem, esse cara aí que... Peraí que tá chegando o líquido sagrado. Nossa, que vergonha, gente. Sabe que é pra ti, né? Sabe que é contigo o negócio, né? Pois é, eu tô me achando a gente quer soltinho. Eu não faço isso, sabe? Depois vocês olham lá no projeto ele soltinho cantando no YouTube. Eu acho que dessa figura aí, quem sabe a comunidade LGBT, por uma questão também de necessidade, de existência, de resistência, de existência, porque a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata e morre gente no mundo inteiro por ser quem é. Exatamente. Mas esse cara aí que foi lá dançar balé e tem vergonha de contar pros amigos, ou então tem vergonha de fazer aula, porque ele vai ser zoado pela galera. Essa coisa toda de... Vamos lá, então, vamos provocar, né, a galera que... A comunidade, por uma questão de coragem e por uma questão também de existência, né? Eu preciso proteger aqui o meu ser, a minha vida. Teve coragem de ir lá e dizer, olha só, gente, sabe aquilo que foi dito lá no começo, como a gente tinha que ser? Não vou seguir essa regra, não. E tem muitas outras vivências, estilos de vida que não tem a ver com sexualidade, com orientação, pessoas que não são felizes até hoje porque se reprimem. Sim. Vou citar de novo o exemplo do cara que quer não saber ler, mas tem medo do que as pessoas vão dizer. Sim. Que vão dizer que ele é gay por isso, por exemplo. Exatamente. Né? Porque é coisa de mulher. Então, assim, vamos lá. A comunidade teve coragem de começar a levantar debates, que hoje vão para além, né? E isso na arte, que é o nosso assunto, que é o que a gente vive, o Vinícius e eu, às vezes assim, é aberto, é um espaço que existe ali, etc. E uma questão que me machucou bastante, assim, me mexeu comigo quando eu perguntei. Entre a comunidade existe preconceito? E foi onde eu me surpreendi, porque eu achei que, assim, entre nós precisamos estar juntos e se fortalecer, né? Vamos deixar o preconceito vir de fora e vamos combater isso aí. Que é o quê? O contratante, o investidor, o apoiador, que não é um cara que é um hétero, enfim, que, né? Uhum. Que talvez barra uma oportunidade por causa daquilo ali. Mas eles disseram que a maioria das vezes o preconceito, esse embate já vem entre eles mesmo. Mas tu é isso, mas eu sou aquilo, mas isso não era, isso é aquilo, etc. Quer dizer,
olha só o tamanho dessa discussão. É muito perigoso. Que ainda quando há discussão Mas, entre a comunidade pra ser do feita, né? gay tem preconceito com a bi. Aí que Isso. tá. Eu acho que é muito perigoso quando a gente começa a falar assim, tu se fecha em núcleos, né? Tu monta um grupo, quando é que a gente fala uma comunidade. Já começa aí, né? Uma comunidade. Isso. Aí parece que tu tem que... nós contra o resto do mundo. Contra o mundo. E é muito perigoso esse lugar. Se tu não tiver uma conversa legal, se tu tiver com muita raiva, porque talvez tu tenha traumas de vida, tu fica numa bolha. E essa bolha, tu tem raiva do cara hétero que foi na festa, que tá todo mundo, só tem... Ai, por que trouxeram esse cara? Isso é uma pauta pra gente fazer uma pergunta. Por que qual comunidade, é o problema, né? né? Uma pergunta. Qual é o problema desse cara que foi... Eu já vi muitas histórias assim. Por que trouxeram esse cara? O cara tava ali na festa junto, mas o cara não era gay nem nada. Mas E isso aí, né, que rola preconceito. Não vou dizer aqui que... Não vou inverter os papéis, né? O cara hétero não vai apanhar por ser hétero nem nada. Mas não ser bem aceito no grupo. Isso. Né? Isso é um cuidado que eu acho que tem que ter. Para que não se feche. Eu acho que a ideia é que daqui a pouco a gente consiga unir todo mundo, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que a ideia é abrir, né? Eu acho que se formou essa comunidade como um grupo de apoio, suporte, como nós existimos, estamos aqui, mas com certeza isso tem que ser normalizado. A gente não pode mais estar fazendo podcast dizendo só, galera, existe gente que está sofrendo um preconceito. Isso não pode. Nosso podcast é um absurdo. Você vai parar a pensar, porque se a gente precisa... Eu adorei. A gente tem que debater sobre isso. Juntar pra debater, e a gente tá aqui debatendo sobre isso, é porque, tipo, tem muita coisa errada. Tem muita coisa pra evoluir, né? Exatamente. Mas o podcast de vocês, inclusive até... Vocês, eu acho que é o primeiro de Canoas, né? Nosso podcast é um absurdo, né? Canoas Podcast é alcoólico hoje. Nosso podcast é um absurdo. Acontecer é verdade. Não é? Por favor, firma, amanhã, né? O Canoas Podcast nunca foi tão alcoólico. Como a gente precisa sentar numa mesa e debater sobre isso? Mentira. Esse podcast, aquele podcast que eu fiz do Dia da Diversidade lá, em comemoração, celebração não é bem a palavra, né? Vamos lá. Mas eu botei uma bandeira no meio da mesa. Eu recebi não foi esse Junto da Canoa, teve 2 que eu fiz então. Eu não me lembro o nome dela, sinto muito. Um beijo pra Canoa, que eu tô falando toda hora nela, né? Ela veio montada. Ela falou um monte de coisa engraçada no meio. E a gente recebeu, naquele dia, o presente. Vocês conhecem a cerveja Sapatista? Conheço, em Porto Alegre. Uma conhecida minha, enfim, ela faz. E aí ela mandou pra nós umas latas e a gente começou... Eu não tomei tomei só no finalzinho, tá? E aí, agora tô um pouco mais estabelecida na firma, espero que esteja tudo certo amanhã. E eles elas tomaram, a cerveja é forte. É uma lata, tem 8% de cerveja, uma cerveja também aí, ó. Tem ela aí pra nós ver? Vai, tô brincando. Não temos aqui, não temos patrocínio da Sapatista. Mas aí é uma cerveja feita por mulher sapatão, sabe? Então é legal também de divulgar. E naquele dia a gente bebeu cerveja e foi uma diversão só. Só não botamos música porque daí o YouTube derruba, né? Derruba o episódio. É por isso que eu não vou foi cantar. festivo. Eu só bebo em programas que a gente fala sobre diversidade, olha só. A Sapatiza, ela patrocina geralmente a Samba Delas, que é um grupo de pagode lá que eu já gravei vários conteúdos. Inclusive, uma ex-cantora do Samba Delas tá no podcast também. Ah, é mesmo? É verdade. Vocês estão com 5 episódios, né? 6 episódios. Mas eu vi que tem uns que estão programados pra não tá ainda... Já estrearam 4, tem mais 2 pra estrear ainda, nos próximos 2 domingos. A gente pensou em uma temporada, porque é um projeto pelo PIC, né? Que o Vini já falou aqui. Mas ele rendeu muito. Foi muito legal, está sendo muito legal. E a gente quer continuar a dar seguimento. E as pessoas falam muito sobre isso. Não tem aqui no Rio Grande do Sul. Ninguém fala. E como a gente tá falando de diversidade, agora eu queria talvez ir para um outro lugar, que é a diversidade não tá só na comunidade LGBTQIA+. Tá nos negros também, infelizmente. Ainda acontece. Nas minorias, né? Então tem muita coisa pra gente falar, infelizmente. Infelizmente. Então, quem sabe, né? Eu posso falar do 2 aqui. Depende. Porque, isso que eu falei antes, quando tu falou ali, Vini, no começo, eu escrevi essa palavra de diversidade. Ela quer falar sobre tudo. Às vezes parece que tu tá restringindo o assunto, vai falar só sobre sobre os gays. Balada. Gays e lésbicas. Não. Tu tá falando sobre todo mundo. Só que, claro, tu vai falar sobre tudo. Mas para dar espaço para aqueles que não estão na mídia. Exatamente. Vai dar espaço, apesar de vocês considerarem, são pessoas que não estão, né, em todos os programas. E que têm histórias amargas para contar, né? Então vamos lá. 4 episódios já foram pro ar. Isso. Cada um com um convidado que vocês sempre convidam, né? Isso. Vocês e a Júlia entrevistaram. Quem foi o primeiro? O primeiro a sair foi a Bibiana Petec, que é uma musicista e produtora musical de Porto Alegre. Ela trabalha numa gravadora, no estúdio. Ela
super hoje. Eu até tava falando com ela ontem, ela tá com a agenda lotada já pra março. Genial, ela é genial. Ela toca demais, é guitarrista fenomenal. Uma musicista absurda. Absurdo. Segundo episódio, vou tentar puxar da cabeça aqui agora. Preciso de ti, né? Olha aqui, duas. Bibiana, segundo episódio foi Que o Abre o querido celular aqui de aí, Canoas. Pode abrir o seu celular aí. O... Sid Clay? Sid Clay Mansi, que é Conhece Sid Clay? canoense. Não conheço. É uma Tá figura segurando aí, ó. histórica de Tá Canoas. vendo? Galera Deixa de eu só Canoas. contar uma. Carnavalesco. Conhece? Tu conhece também. Conheço. Claro, conhece. Sid Clay Quem que não Mansi. conhece Sid Clay? Tu mora em Canoas? Não. Ah, então Ela é isso. demora em responder. Então é isso. Porque quem mora em Canoas conhece Sid Clay. Claro, Sid Clay Mansi. Estão me dizendo aqui que eu conheço, não tô lembrando agora. Ele é o carnavalesco, já trabalhou na política por muitos anos aí também. Foi músico de banda de pagode dos anos 90. Pessoa, é isso, tá? Sério, me demais, desculpa. ele é Mas demais. ó, a figura Então, dele é vamos, galera única, toda, assim. Vamos marcar toda essa galera depois aqui pra esse episódio. O segundo foi Sid Clay, o terceiro foi... Tem que puxar na cabeça. Puxa aí que eu vou contar a história do Sid Clay. Vai. A primeira pergunta que eu fiz... O Sid Clay, eu conheço ele há mais de 20 anos, eu acho. Tranquilamente. Né? Um amigo, de fato, que eu tenho. Ele é uma figuraça aqui de Canoas. Todo mundo conhece ele. Carnavalesco, cantor, compositor. Menos Simone. Menos assim, mano. Muita pessoa do Brasil que não conhece Sid Clay, é Simone. Sid Clay Mansi. E aí o Sid Clay Mansi... A primeira muito. pergunta que eu fiz pra ele quando a gente começou. Sid Clay, LGBTQI, blá, 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 blá. Em qual letra tu te encontra? Ele, todas. Aquilo foi Até lésbico que ele é. Eu tô em todas essas letras. Eu sou tudo, eu sou multi, eu sou plural, eu sou tudo. E ele foi um E no final ele termina no corte. O ser humano é ser humano. Tipo assim, sabe? Ele resumiu ali, né? Eu não vi ninguém, acho que talvez naquela mesa, mais esclarecido que ele. O ser humano é eu sou um ser humano. O que eu faço entre quatro paredes, o que eu gosto, como eu gosto de me vestir, como eu gosto de agir, é um problema meu. É muito importante a gente Me fazer chama de Sid recortes Clay. e fazer assim, e botar. A gente sabe que para políticas públicas é importante. É importante. E ele falou, Até pra saúde, né? E ele Mas- falou, ele é tão esclarecido com isso, só pra concluir, que ele falou assim, eu pouco sofri preconceito na minha vida. Por ele ser aberto, esclarecido, de não se importar com a opinião dos outros. Ele vive a vida dele. Difícil como- ter Talvez ele essa tenha saúde sofrido mental, preconceito, ele tenha sofrido preconceito, mas não tenha sentido porque ele tipo, é uma pessoa que não se abala, Não tanto se abalou. faz. Uma coisa legal do podcast é que a gente entrevistou 6 pessoas e cada uma tem uma noção diferente sobre o Isso. assunto, foi afetada diferentemente sobre o assunto e se importou diferentemente sobre o assunto, né? Então, tipo, tem todas as opiniões. Algumas controversas, outras não em relação à própria comunidade, mas acho que é isso que era importante. Como eu falei, é de abrir discussão. É assim, ó, tem alguém falando isso aqui. Vamos fazer o que sobre isso? Vamos discutir? Vamos falar? Não vamos falar? É isso, não é? Porque tem que começar a se falar. Cada vez mais, né? Já se fala, obviamente. E tem que estar na TV, cara. Tem que estar. Exatamente. Eu quero até parabenizar vocês pela iniciativa. Bom, a gente vive nesse mundo podcast hoje, né? Tem em tudo que é lugar. E tu não vê realmente aqui muito, né? A gente Na cidade de já Canoas, tem, eu não já sabia tem que TV tinha, querendo né? esse podcast. Tem TV querendo podcast. Olha só. Ontem já chamaram nós pra licenciar. Aham. A gente, quando a gente pensou em escrever um PIC, cara, a gente trabalha com música, com arte. Existem zilhões de ideias que a gente poderia colocar. Entendeu? E a gente, não, cara, vamos falar desse papo aqui. Isso aqui vai ser Né? E indo pra importante, além, indo vai pra ser além de necessário, Canoas, cara. Indo pra além de Canoas. Porto Alegre, olha o que é Porto Alegre. Pô, eu moro na Cidade Baixa, né? Então vocês imaginam, assim, né? Sim. É um universo. Essas pessoas querem conteúdo. É. As pessoas querem se ver também na televisão. Exatamente. Elas querem ver o depoimento das pessoas, Representatividade. querem ver. isso. Né? Não Exatamente. só quando alguém morre, ou com, né, Apanha. ou, mas eu tô falando bastante. Estamos falando de artistas caríssimas que estão lá no É. palco. A Ludmilla. Isso. É. Ela só estava muito bem amparada. Eu adoro a Ludmilla, viu? Claro. Muito bem amparada para ela poder se assumir. Porque Óbvio. antes disso, ela escondeu justamente para poder chegar no sucesso. Exatamente. Talvez se ela tivesse ido lá desde o começo da carreira, talvez ela não tivesse ido Mas- tão longe. Talvez. Pelo preconceito. Em um dos episódios eu usei o exemplo do Lulu Santos. Quantos anos ele levou? Todo mundo meio que sabia. Apesar de que eu todo lembro da mundo minha meio mãe que sabia, falando. mas ele nunca esclareceu Sim. isso. Ele nunca disse assim, né? Cada E- pessoa acaba tendo seu tempo de maturação, É. né? E de exposição, né? Mas eu acho que ele tinha antigamente um certo receio de expor isso. Claramente. Sim, Claro, sim, Pela, sim. né? Será que eu vou ir de novo? Naquela época eu não sei como é que seria, né? Eu até- Naquela época exatamente. da geração dele, quem que a gente tem de referência? Talvez Cazuza, o Renato Mas Russo. O Cazu, não sei, mas o Cazu morreu com 30 e poucos anos. É.
Mas ele tinha... mesmo assim, ele era sumido, né? Sim. Eu adoro o Cazuza, mas eu percebo... Não, eu vi o filme dele. Ele era sumido, assim. Mas ele levou um tempo. O Vini falou tudo. Cada um tem o seu tempo, mas eu tenho certeza que por muitas vezes... Eu tenho certeza lá, né? Eu tenho certeza. O Santos deve em algum momento... Deve ter, depois, se você veja, a gente tem certeza até que ponto isso vai ser bom ou ruim pra minha carreira, eu assumir isso. Então eu vou ficar quieto. Ele ficou frio, né? Apesar de parecer sempre. Do nosso podcast tinha artistas que não falam. Estavam ali porque são nossos parceiros, amigos, mas não usam isso para nenhum momento. Como bandeira. Sim. Sou gay, olha o que eu faço. Não existe. Entendeu? E aí outros já acham que pode ajudar a performar melhor, que pode, então, tipo... O terceiro, agora eu lembrei, eu lembrei não, né? Colei aqui, é o Marcel. O terceiro episódio é o Marcel caiu do céu, o Marcel que canta demais. A gente fala muito sobre reality shows, muito sobre viagens para fora pro exterior. É muito legal o episódio dele também. Ele canta muito. A história dele também. É muito bonita, que começa na igreja também. A história dele é incrível. O quarto episódio é com a Rita de Libra, que a gente viu aqui a foto. O quinto episódio é com a Lou, que é a sambista, que é de Uruguaiana e puxa samba no Carnaval de Uruguaiana também com o pai dela, que é puxador de samba. Olha que legal, né? Toda essa galera nós vamos marcar aí depois desses E o sexto episódio é com o Guilherme Naan, que é um cantor também maravilhoso, canta maravilhoso. Como é que é o nome Tu tava quietinho porque tu tava buscando na memória, né? Tu tava conversando aqui, ó. E aí depois toda uma lista ele já colou pronta, ali, né? Colou, vi ali. E aí o último episódio é com o Naan, que é até legal, ele fala que ele trabalha, né, num escritório, acho que numa empresa, não sei qual é a empresa, não chegamos nesse ponto, mas ele fala que na empresa ele precisa performar a masculinidade. Olha só. Dentro de onde ele trabalha, né? Cara, tá louco. Porque ele vê que se ele fizer isso, ele vai poder crescer mais dentro da empresa. Isso não é um absurdo? Não na empresa dele, mas no business em geral, no né? meio corporativo, qualquer. Isso não é um absurdo? Então nosso programa não é um tremendo absurdo. É um absurdo. O Pós-Diversidade, a gente tem que debater se o cara tem que performar. Os programas de vocês é um absurdo. É o maior absurdo do nosso vocês programa. Vocês são ridículos. Nós somos ridículos no nosso programa. O Everaldo Marques. Nosso programa é um absurdo. A TV quer levar, eu tô dizendo pra TV não, porque são as que não... Não façam isso, vocês Pelo amor de Deus, gente, como é que a gente tem que ainda falar sobre isso? Olha só, o cara tem que performar masculinidade na empresa dele pra ter oportunidade. Cara, quer dizer que a competência dele... Não, é o que menos importa, talvez, dentro disso tudo, dentro da empresa. Qual o problema? A entrega dele, o serviço, o comprometimento dele, pouco importa. Agora ele não pode ser menininha. Pô, isso é um absurdo, gente. Não, essa outra pessoa que não aceita que tem um problema. Vamos tirar do ar. Mas vamos lá, o espaço tá lá, a gente pretende continuar. Sobre, que nem tu disse muito, a diversidade tá em muitas coisas, não só nisso. Então eu acho que a gente ainda tem muito assunto ainda para debater sobre diversidade. Achei do caramba a ideia assim do podcast, né? E sempre trazendo para esse por que na meio só da música? Porque aí a gente trouxe para dentro do que a gente vive e que é onde a gente tem um pouco de propriedade para falar. Sim, claro. Que a gente precisa dar o espaço para turma que é do nosso time aqui, do nosso trabalho. Enfim. Tá, então façam o jabá de vocês aí, já que eu fiz o meu no começo, vou fazer no final, obviamente. Inclusive pra Heineken, que não tá nos patrocinando ainda. Mas podia, né? Eu não ia me importar nem um pouco. Quem são os patrocinadores de vocês, do programa de vocês? Porque como é que chegou? Como é que conseguiu essa parceria? Não, isso eu lembro de cor. Eu tenho um que eu adoro, que eu lembro. Tem duas. Pode falar do teu. Faço dois? Faço. Eu queria falar dois. Eu sei que tu vai falar. Um é o Dom Carlone, aqui, vizinho. Opa! Que parece que o cara tá fazendo minha chama, né? Cara, eu sempre comi pizza deles. Tanto que quando a gente foi procurar alguém, assim, eu disse, cara, tem que ser. Porque Vocês comem no programa também? Não, só depois. É pra não ficar de boca cheia no programa. Entendi. É que se eu comer no programa, eu vou só comer. Comer e beber. Comer não dá no programa, o cara fica a boca cheia. Depois eu te respondo. Vai chegar na minha hora, eu vou estar mastigando, porque eu sou Nós temos um programa aqui da casa, que é o Forno Cast, com a... Não sei se vocês conhecem que gente Canoas, né? Como Logo Treino, a Giovanna Parisi. Que eles comem no programa... Fazem teste às cegas, inclusive. Isso é legal. Eles se despiram de qualquer tipo de constrangimento. Eles botam um bagulho aqui e aí eles têm que experimentar comida e dizer o que tem ali, cara. Tu não pode pedir pra eles me convidar. Eu também, cara. Mas eles convidam geralmente empresários do meio. Tu sabia que chocolate... Agora não mais. Teve uma época que eu conhecia chocolate pelo cheiro. Por Deus.
Eu senti assim, ó, isso aqui é tal. Quer dar um Isso aqui é presente de pro Vicente Isso da aqui é de chocolate. soja. Eu juro por Deus, Não o tem teu- a gosto de cheiro de cheiro eu não nada. conseguia, eu não precisava morder. Eu botar na boca aqui, eu disse, cara, isso aqui é tal chocolate. E eu tô quase virando um perito no café. Hoje lá no Cauê, lá eu fui tomei um café e disse, meu, isso aqui é 3 corações. Ele acertou, isso aqui é Do Cerrado, cheiro? Cerrado Mineiro. Não, tomei. Ah, tá. Isso aqui é 3 corações Cerrado Mineiro. Ele disse, meu Deus, ele ficou espantado. Então acho que eu seria um bom convidado. Você é pra uma você. convidada pra acertar. Chamei Vai, amadores da comida Quem também. sabe? Ah, que... Então, vocês não falaram, você não É, é de tu não- vocês. tu né? ia falar e não falou, Dom né? Carlone, então, da pizzaria, que não é porque nos apoiou, mas de fato eu sou um cliente deles há muito tempo, porque é diferenciado eu também. demais. É Que legal diferente. ter uma marca colando num programa de diversidade. Isso, Muito massa. é Eu tô pedindo pra falar, sabe? maravilhoso. Eu acho muito massa. E hoje a gente tá aqui tomando uma cerveja, porque ela viu a gente tomando a cerveja, né? Que é, por favor. É, Aí tem- o nosso parceiro da cerveja lá é República das Cervejas, que é um bar pub em São Leopoldo, que é maravilhoso. maravilhoso. Tem 50 milhões de torneiras lá, um cardápio maravilhoso, é um espaço que tem música ao vivo. O nome é República, é muito legal, porque lá tem todos os públicos. Que Tu massa. vê desde Tem tudo a ver, um senhor, uma senhora de 60 anos lá na mesa de uma gurizada de 18, 20, sabe? Fica a dica aí. Então é muito legal de ir lá, porque lá aceita todos os públicos, é muito legal, é muito bom, muito legal Todo mesmo. mundo interage entre todos, E aí assim, é muito eles- legal. Massa, que E massa. eles nos muniram lá com cerveja para deixar o papo mais fluido. Temos também os baguetes recheados do César, que é um parceiro que geralmente municia nossos camarins de produção, né? nos DVDs que eu dirijo, nas Pouco produções que o Vicente faz também. Geralmente tem os baguetes lá, que são baguetes maravilhosos, ele é de Porto Alegre. E a última foi quem nos forneceu as canecas, que é a Diana Haas, que é uma influenciadora de Novo Hamburgo fenomenal, tem uma agência de marketing e tal. Nos forneceu as canecas como parceria, as canecas que a gente deu de presente no final pros... A Diana é um furacão. Vocês dão de presente também. A vai caneca lá. a gente deu pro artista, pro convidado de presente, pra levar como recordação do momento. Não, a gente né? é quase o Jô legal. Soares. Mas não, tá podendo, né? Só falta um Sabe garçom. que é caro. Não, com tudo isso de comida e Não, bebida. eu achei que eu ia levar. Com tudo isso de comida e bebida que a gente serve lá, Depois a gente conversa. só falta o garçom. Esse aqui. Depois a gente conversa. Esse aqui é meu, eu não posso beber. Vamos lá, eu tô adorando essa história do podcast de vocês. O que a Júlia... Vamos fazer um coitada da Júlia, Não, né? a Júlia- Ela deve estar chorando, né? Onde ela tá na viagem dela, que não tá aqui conosco. Tá indo pra Curitiba pra um Mas muito festival. chateada. É. O que ela toca? Ela dizia que é musicista. Ela tinha uma banda chamada Hatch, que era uma banda só de mulheres aqui de Canoas, de rock, que eu gerenciava, fazia a produção de manager toda da banda, né? A banda existiu por 10 anos, mais ou menos. Era uma banda só de meninas, metade da banda também era LGBT da comunidade. E foi ali nesse primeiro momento que eu entendi, né? Comecei a conviver ainda mais com a comunidade, entender todos os percalços e tudo mais. Ela era baixista. Depois ela se formou em produção audiovisual e ela começou a trabalhar como assistente de direção e produção dos meus trabalhos de direção, né? Que eu faço DVD, faço clipe, faço filme, faço um monte de coisa no audiovisual. Sou fã. E ela Sério, trabalha quem comigo. entende audiovisual, Meu, sou ela é fã. incrível. E ela é incrível. demais, ela é é profissional 200%. Aí eu entrei pra TV e aí eu puxei ela junto comigo Sim. pra TV. E agora eu saí da TV pra dar conta e ela tá lá ainda na TV, né? No canal de TV, o Music Box Brasil, que é um canal de música brasileira. E agora eu saí, mas ela continua. E, enfim, é um excelente profissional e tudo mais. E descansa. Abraço aí, Júlia. Depois me paga um X. É. Boa quinta-feira pra você. Vamos falar então sobre o projeto do Zero aos Palcos. Que É isso aí, eu vou passar a palavra pro meu amigo Vicente, que a ideia partiu dele, eu tô entrando de gaiato no navio. Que De nem gaiato diria. não, eu não faria sem ele, nem pensaria em Mas a ideia começar partiu do Vicente. essa ideia. Como eu falei antes, eu fui cantor, eu fui instrumentista já, eu já trabalhei de hold, já fui produtor, eu fui empresário, já comprei, vendi show, enfim, eu fiz tanta coisa. Eu tive a oportunidade de estar no meio de diversos artistas em diversos estágios diferentes da carreira, né? E aí eu comecei a enxergar, talvez lá ainda enquanto artista, das dificuldades que era de implementar um trabalho, botar um trabalho no mercado. E eu ainda quando cantava e tocava, tinha minha banda e não tinha rede social, mal tinha Orkut. não sabia se vender, não sabia Não vender teu tinha. produto. Pra eu tocar na rádio, eu tinha que ir lá todos os dias com um CD, implorar um cara pegar e gostar, talvez tocar. Enfim, era uma... Eu não entendi, eu nunca consegui entender quais eram os caminhos pra ter público, pra ter fã, pra fazer o famoso sucesso, o reconhecimento.
E isso é uma coisa que me intrigou a minha vida inteira. Né? E quando a gente vai evoluindo sobre as coisas, entendendo melhor, porque vai sofrendo na pele esses percalços, enfim, os erros e acertos, né? Eu acertei bastante, mas eu errei muito mais. Eu acho que aprendi muito mais com todos esses erros. Eu comecei a ver assim, como falta informação para os artistas que estão começando. Falta bastante informação, porque quando tu tá começando, tu tem uma ideia sobre o que acontece. É um sonho. Às vezes é um sonho, é emoção, e às vezes falta talvez alguém que já talvez tenha passado por alguma situação como essa, apesar de a comunicação mudar. Uma atalho ali. Ajudar a sedimentar. Não é bem isso aí. Porque o artista, querendo ou não, são poucos artistas hoje, eu acho que esse é o principal ponto do nosso trabalho, de ser um próprio gestor da carreira. O artista lida com emoção, com sentimento, com a arte, enfim, né? E são poucos que conseguem ser um empreendedor e fazer a gestão da própria carreira. E aí eu criei um plano, talvez, uma ideia, um dia, disse, cara, eu vou criar o Do Zero aos Palcos. E eu quero assim, do nada passar até eu estar lá com um artista. E eu tenho uma história engraçada do Zero aos Palcos. Quando eu tive essa ideia, assim, de... vamos chamar que não é um curso, enfim, não é nada. É uma espécie de um caminho que o Vini e eu, a gente tem muito bem esclarecido, assim, de um passo a passo para se profissionalizar, né? E aí um dia eu fui falar pra minha mãe sobre isso. Ela não entendeu nada. Não, ela disse assim, e por que tu não usou isso pra tu fazer sucesso? Se tu sabe tanto o caminho do sucesso. Mas tu sabe o sucesso. caminho e tu não usou pra fazer sucesso. Aquilo foi muito genial. Primeiro eu fiquei rindo muito. Eu disse assim, mãe, eu não tô com isso, Vini, eu prometendo sucesso pra ninguém. A gente tá... Não, talvez Até porque tu aprendeu no caminho. Não, mas talvez tu tenha aprendido com os erros, inclusive. Exatamente. O que eu Mas- não fiz e agora eu vi que talvez tenha sido... O Vini e eu, a gente tem muitos planos, assim, de selo, de enfim, de distribuição, enfim, de lançamentos, que a gente estuda muito, muito, muito sobre isso hoje, sabe? Do mercado, cenário atual, como é, os caminhos. E não é uma questão de dizer o caminho das pedras, de dizer, se tu fazer isso, tu vai fazer sucesso. Não. Se tu fizer isso, tu vai ser um profissional. Agora, o sucesso não depende do que a gente vai te dizer e não Até depende porque tem nem gente que não dessa é trajetória. Tem gente que não é famoso, extremamente famoso, mas vive da música. São duas... Faço show aqui, faço show ali e pago É as minhas uma contas. outra maneira de ver também, com certeza. Mas eu não sou... Depende dessa visão também de sucesso, né? É o O que a é gente fala sucesso pra muito você? A gente fala muito Estar sobre nos palcos isso. junto do lado da Ludmilla Perfeito. ou trabalhar... Não, tem gente que trabalho no shopping ali, ganha, mas tem gente que você ganha não- 10, 15 mil tocando em bar durante a Bar. semana. O Vini e eu, a gente fala isso pros caras quando procuram a gente pra fazer, enfim, consultoria, imersões, etc. Atendimento, fazer lançamento. A gente diz, cara, tu já tem sucesso, tu tá procurando reconhecimento. Sucesso é uma coisa, reconhecimento é outra coisa. Sucesso tu tem, mas como eu tenho sucesso, tu vive da tua arte. Tu fatura 5, 6, 10, 15 mil reais tocando. Ah, mas eu toco só barzinho. Cara, eu tu acho- toca barzinho e faz 10 mil reais por mês. E Tem com- gente que trabalha tu das faz 8 às 5 8 mil e reais por ganha mês. 2 mil. Tem gente formada em Não, faculdade exatamente. que trabalha das 8 às 8 e não ganha 2 E mil. vem um ponto pra tu ver como são as coisas, né? E aí fica um ponto pra outro projeto. Talvez até junto, porque isso não vem aqui. Bora. Vocês têm o de vocês, né? Não, mas tudo é. Ah, mas Tudo é fica uma tudo. dica pra vocês que sejam, Fala, então voltem vai. aqui pra gente conversar sempre. A questão dessa saúde mental, né? Essa ideia da gente ver as pessoas na internet e querer ser... O que é sucesso? O cara ganha 15 mil... Que fosse 5. Já teve um que sentou na nossa frente que fosse fatura cinco, de ele- 12 a 15 mil por mês tocando Tá, barzinho. mas Fica a ele- dica, música. Mas ele vai achar que não tá com sucesso porque não tá aparecendo no, sei Porque lá, no ele não tá programa, na no mídia. encontro com sabe? É. Gente, pelo amor de Deus. E aí tu vê um monte de artista famoso com a saúde mental abalada. Isso. Por causa desse sucesso. Isso. É, E parece que nunca é suficiente. dessa Isso exposição. eu acho, cara, é muito delicado. E eu acho Bah. que isso seria um programa inteiro também. É. A saúde mental, cara. A A saúde gente mental. pode vir aqui Nesse falar só do mundo. Zero aos Palcos aqui um dia também. Digo que é isso. Bora lá. E aí, essa ideia que a gente construiu junto, assim, que não é um método, não posso dizer isso, é um caminho. A gente, com a experiência que tem ele na área dele e eu na minha, consegue enxergar que existe um caminho para se tornar um profissional. E a gente, mas como a gente pode ampliar e debater sobre esse assunto sem ter que atender as pessoas de forma Presencial, física, assim, como se fosse uma exclusiva, de forma exclusiva. Vamos aproveitar do nosso ambiente e vamos fazer o podcast do Zero aos Palcos, que a gente vai convidar artistas que já passaram pelo processo, que vão contar das experiências que tiveram, de tudo que deu certo, tudo que deu errado, e autoridades de alguns assuntos que trabalham com música, mas não é o artista.
Exatamente, a gente vai desde a produção técnica de palco, produção musical, direito autoral, Nossa. distribuição na muita gente TV, querendo distribuição saber digital, sabe? Produção audiovisual, o que fazer com o clipe, o que fazer com a música, como registrar a música, como se registrar. Como subir sabe? nas Que a plataformas, vida não como é só mandar um... TikTok, né? Tem porque todo Como esse subir nas universo aí. plataformas, Ser como mandar um clipe músico pra é uma ter um TV. emprego, é ser empreendedor, é ter uma empresa. Então a pessoa, o artista, ele precisa entender que ele tem que ser, né? Ele tem que se profissionalizar, ele tem que ter a parte burocrática, tem que ter a parte regulatória toda, para tu poder se profissionalizar no mercado. E a partir disso, tu aí tentar conseguir tua carreira com passos mais sedimentados. Por exemplo, para tu fazer um edital no podcast, um edital de uma prefeitura, de um estado, enfim, numa lei Rouanet, tu precisa ter uma organização empresarial. Tu não consegue fazer simplesmente... Até pode fazer pro CPF, pode, mas mesmo assim tem uma burocracia imensa para ir atrás de negativa, de prefeitura, de estado e tudo mais, que tu tem que pelo menos ou entender ou partido... tem que pesquisar, eu preciso procurar e descobrir o que é. Massa. E a galera... Não é só tocar, né? E a galera pergunta assim, como ganhar dinheiro com a música sem ser famoso? Cara, acho que a gente vai ter pelo menos, tranquilamente, uns 20 episódios te dizendo isso. Existe uma lista de coisas que tu pode ganhar dinheiro com a música sem ser famoso. E por muitas vezes a galera que tá nesse estágio do começo, olha, pra eu ganhar dinheiro eu preciso ser famoso. Não. A gente prova e te mostra que não. Então a gente vai chamar muitas pessoas pra falar sobre isso, debater sobre isso, mostrar. E a gente fala que a gente tem o caminho, a gente não tem a receita, porque, tipo, a música, ela pode até ter um caminho, mas ela tem um lance que ela ainda é arte e ela ainda é intangível. Isso. Ela só toca outra pessoa se for de verdade. Você vai pra corte, você vai pra corte. amo Você esse falou cara. muito bonito agora. Eu amo ele. É Sabe? isso. Vai pra corte. Porque vai pra não corte. importa o que tu faça na vida, sabe? Se não for de verdade, tu não vai tocar o próximo. E a música era muito mais, porque a arte é arte, ela é intangível. Ela não é mensurável. Existe um processo, mesma coisa que pra pintar. Tu tem uma técnica pra pintar, mas não quer dizer que tu aplicou a técnica, tu tem que tocar a pessoa que tá vendo. A música é a mesma coisa. Quer dizer que a tua pintura vai agradar todo mundo. A música é a mesma coisa. Exatamente. Tu Ninguém pode agrada todo mundo. compor uma música, tocar da melhor forma possível, mas tu tem que entender que aquilo tem que tocar alguém. E se a gente desenhar esse caminho, tipo, de sair do zero, que a gente fala do estágio não profissional, o primeiro passo é esse, né? É muito esclarecido isso pra nós, de se entender como artista. De Sim, entender claro. que tu precisa ser verdade Como e não música, mercado. A música é maravilhosa, e aí eu vou fazer um negócio que eu vou fechar com o início. Como a arte, ela salva vidas e como ela salva muito dessa galera da comunidade LGBTQIA+. Demais. Como ela provavelmente salvou a vida Nossa. salvou a vida dessas pessoas. De fato. Acho que é importante pra todo mundo. Vocês chegarem, botou um som aqui, ambiente. A gente tá aqui no Território Coworking, no Estúdio Parque do Timoneiro. Que é muito legal. É muito legal mesmo. E a gente tem um envidraçada pra ver a rua aqui. Então, quem não conhece, vou fazendo meu jabá já aqui. Passou um cara Não, por correndo, favor. com inveja, ele corre ou não. Mas como a arte salva vidas e como tem tudo a ver. A questão que vocês estão falando da cultura. Então, parabéns pelo projeto já do Zero aos Palcos. Eu espero que dê muito sucesso. Um sucesso pra vocês, assim, no sentido de satisfação pessoal de estar fazendo. E é o podcast Podiversidade. Vocês acreditam que a gente tá há mais de uma hora conversando? Meu Deus. A gente pode Quase deixei o feijão no fogo. A gente, quer voltar pra falar mais sobre o do Zero aos Palcos quando a gente lançar. Provavelmente começa... A gente lançou um episódio em que a gente fala um com o É, outro. um né? com o outro. É uma espécie de Tá. semente Eu vou assistir. de Eu vou piloto. assistir. Mas tá lá, tá no ar. Mas- Mas olha só. A gente já começou a gravar vários outros. E só pra concluir do Zero aos Palcos, pra quem tá assistindo, não é uma coisa assim, quem tá do absoluto zero. Porque tem muitas pessoas que estão em algum estágio da carreira que travaram ali. E às vezes eu fui um exemplo disso. Chegou um momento da minha carreira que eu travei. E eu não sabia mais o que fazer e pra onde ir. A gente assinou, foi a primeira dupla, talvez, do estado a assinar um contrato com uma distribuidora nacional, que foi a Sony Music. Eu fui lá, assinei o contrato com a Sony e voltei pra Canoas e disse, e agora? Entende? Então não é só o cara que tá começando. E esse primeiro episódio, que é essa semente, essa espécie de piloto que tá no ar do Zero aos Palcos, que é um papo só entre nós dois, ele é pertinente, ele é relevante, é importante pra galera da música, em qualquer estágio de carreira, assistir e ver o que a gente tá conversando ali. E isso vai evoluir com os convidados a partir de agora. A gente meio que define o passo a passo, né? Exatamente. A gente fala sobre os estágios. Né? Não é um passo a passo. A gente fala sobre os estágios da carreira. E agora isso vai evoluir com os convidados, porque Então, a gente vai quem trazer quiser pessoas pra exemplificar tudo. Assistir
esse episódio que vocês estão falando agora do palco. Zero aos palcos. Zero aos palcos, palco zero. Não, né? É melhor não. Eu inverti a lógica. É toda quinta depois do BBB na Rede Globo. Nossa, do tamanho, bata até ela riu. Terminou o BBB, espera. Como é que acha vocês nas redes sociais? Quiser participar, façam uma propaganda de vocês aí. O canal que tem que entrar, a gente vai botar na descrição do vídeo aqui também, obviamente. Bah, que legal. Mas pra achar vocês é só escrever ali no YouTube, Podiversidade. Vai encontrar vocês fácil, né? Isso, o canal é podiversidade.podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube, lá tu vai achar né, os episódios. O do Zero aos Palcos tá no canal do Vicente Neto, né? Isso. Eu vou falar, eu posso falar as redes sociais, já estamos claro, no encerramento. Vamos lá. Meu Instagram é Vini Oliveira. Eu tenho minha produtora chamada Cofilmes, que é @cofilmespro. Tá lá todos os meus trabalhos, meus projetos audiovisuais, filmes, DVDs, clipes, tudo mais, é só seguir lá. E meu nome é Vicente Neto, tenho 40 anos. Oi, Estou Vicente. solteiro, virgem. Não, é bem casado. Sou casado, maravilhosamente casado. Eu sou proprietário da Plus Music, que também é uma produtora de música, de um segmento diferente do Vinícius, que ele é gerador de conteúdo, videoclipe, diretor de cinema, de etc. Gênio. Mas a Plus Music é mais voltada em gerenciamento de carreira mesmo. E é @Plus Music, e meu arroba é o Vicente Neto, Neto com 2 T's. É porque tem uma desgraça de um Vicente Neto lá que ele não quis me ceder. O nome do cara é Vicente Antônio. Não custava nada ele mudar pra mim. E eu pedi, me humilhei já pra ele. Esse cara, por favor, eu ofereci grana pra ele. Eu nem tenho. E ele não quis mudar. Então é o Vicente Neto com 2 T's. Vamos deixar na descrição do vídeo aqui também. É o seguinte, é com tristeza que eu encerro aqui o nosso podcast. Foi um prazer pra ti. Foi um prazer pra mim. Uma honra pra vocês receber a gente aqui, né? Foi uma honra. Eu vou convidar vocês de novo. Eu queria falar que é imprescindível programas como esse. Eu acho que tem que ter. Gostei demais quando a gente for saber. É um absurdo. É um absurdo. A gente tem um podcast sobre diversidade. Eu tô aqui. É um absurdo pra mim de vocês, tá? Obrigada por terem topado o convite de vir aqui. Obrigado pelo convite. Voltem outras vezes pra falar sobre a segunda temporada, sobre assim, enfim, vamos conversar de novo. Bora. O Timoneiro tá sempre aberto pra falar sempre sobre vai ter Heineken? Eu espero que a gente consiga um patrocínio em breve. Se não for Heineken, pode ser uma cerveja que pode patrocinar o programa, né? Queremos patrocínio, estamos abertos para patrocínios. Olha aqui, ó. Consumimos e falamos. Bebemos, né? Eu bebi só uma, deixar bem claro. É bom trabalhar e poder beber, né? É muito bom, né? Mas ela não tomou nenhuma, né? Nem concluiu a garrafinha dela. Né? Então, guris, muito obrigada de verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo programa. Eu desejo, assim, vida longa ao Podiversidade. Obrigado. Tava precisando de um programa assim. É verdade. Massa de verdade mesmo. Eu quero deixar um abraço então pra Júlia, que não pode estar aqui. E posso estar numa próxima oportunidade. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos apoiadores, né, do Canoas Podcast. Pedir desculpa por qualquer coisa, tá? Esse foi mais um Canoas Podcast. Eu sou a Simone Dutra. E o nosso programa conta com o apoio da FlexCorp, internet sob medida para o seu negócio. Das Águas Itati, gente, tomem água, principalmente depois de beber, né? Principalmente. Água Itati, água mineral da família Gaúcha. Bebam água. Zetec Soluções em TI, um abraço pro meu amigo Zeca. E o OT Play Studios, que é aqui a casa dos nossos programas, né? Muito legal. Todo o canal, nosso streaming, né? Que é o OT Play TV, né? O canal OT Play TV no YouTube. Se tu chegou nesse nosso episódio, aproveita, te inscreve no canal e toca a sineta ali para receber as notificações para falar sobre... Eu tô vendo, tá? E... tem podcast que se dão careca por aí, né? OT Play Studios. Grave seu podcast no Estúdio Centro, junto à redação do Jornal Timoneiro. No Estúdio Parque, que é aqui onde nós estamos, aqui junto ao Coworking, ao território Coworking, aqui na Avenida Farroupilha 3992. Ou leve o estúdio móvel até o seu negócio. Chama a gente aqui, né? Aqui nas descrições vai estar o contato ali, chama nós. Isso é sensacional. Contrata a gente. A gente grava até podcast também, grava levar terceiros, o estúdio, enfim. cara. Não tem desculpa, gente. Pelo amor de Deus. Vamos Eles gravar. levam o estúdio, produzir conteúdo, galera. Grava Botar pro pra evento. fora. É isso. Genial. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigada mais Obrigado, uma vez. Simone. Sucesso. Obrigado, Simone. Vemos logo. Desculpa qualquer coisa. Tchau. Tchau, tchau. Eu tava a fim de pegar.